fazer naquele esquema lá. A galera mandou muita pergunta, dei uma olhada já. Lembrando que o Petit, Campo, Renato, Guga, legal, pessoal, bastante gente aí. Então é o seguinte, vamos fazer daquele esquema que para eu conseguir ler as perguntas, eu já dei uma olhada boa nas perguntas que mandaram, mas daí a gente vai naquele ponto de interrogaçãozinho lá, manda a pergunta aqui, que daí eu coloco a pergunta de vocês aqui e vou respondendo nessa meia horinha aí que temos, para não encher muito o domingo de ninguém, que hoje é dia de pizza. E então já falando do Leclerc, que foi, já tem umas perguntinhas rolando aqui. Hamilton ainda tem esse gasto todo, então sabe que eu queimei a língua, viu? Porque eu sinceramente, depois do ano passado, depois do jeito que ele falava, eu falei, já era pra mim, sabe? Igual o próprio Vettel, quantos pilotos a gente viu, né, que ganhou, foi bem, depois, mas parece assim que voltou o fogo. A gente viu alguma coisa parecida com o Alonso, lembra quando a Aston ficou boa? Ali ele começou um pódio atrás do outro. Acho que esses caras, quando acertam o carro, o estilo do jeito dele, né? Acho que esse novo carro aí, mais as modificações que o Hamilton foi fazendo, até um pessoal perguntou, mas que eu falei na transmissão hoje, né, sobre os freios. Então, para a galera que não acompanha, né, a Ferrari sempre usou Brembo a vida inteira, e o Hamilton na Mercedes usava uma marca inglesa diferente, que é super conhecida também, e só que não se acostumava, né, com a freada, e conseguiu mudar dentro da Ferrari isso aí. Os dois pilotos no Japão mudaram, enfim, e ele se adaptou e começou a andar melhor, né, e dentre isso mudou o engenheiro dentro da Ferrari, quer dizer, ele fez um movimento, talvez devagarinho aí a la Schumacher lá atrás, como o Prost tinha feito na própria Ferrari há muitos anos atrás. Quer dizer, o piloto começa a fazer uma movimentação para ficar do jeito que realmente ele gosta. E esse carro novo, aí é uma coisa que eu tenho escutado bastante, né, a galera que está por lá, enfim, eu acho que também, né, o que acontece, o carro do ano passado tinha o Hamilton ser visivelmente, o jeito dele de guiar, deu para ver pela volta da pole dele comparada com a do Russell, que assim, é sempre freada. Ele sempre foi o cara de buscar tempo em freada. E o carro do ano passado, né, por ter mais pressão aerodinâmica vindo de baixo, que eram os efeitos solos ali, o carro que tinha que andar mais duro, com menos rake, né, que é aquela diferença da frente para trás, não casou esse estilo. Ele tentava buscar as freadas e o carro não aceitava do jeito que virava, enfim, eu acho que também casou, tá? Acho que não foi só ele que melhorou, acho que o estilo do carro, mais as mudanças que ele fez, e enfim, eu acho que assim, mas a gente não pode descartar o Leclerc, né? O Leclerc é o seguinte, ele vinha sempre um pouco mais rápido que o Hamilton, chegou na classificação, fez besteira, né? Errou, mas naquele setor ele era um pouco mais rápido que o Hamilton. Só que o Leclerc é um cara que guia sempre com a corda no pescoço, né? Então acaba batendo mais, mas é um cara muito rápido, muito. Então assim, vai para a próxima é Áustria, será que é Hamilton e acabou o Leclerc? Não, eu não acho, posso estar enganado, mas eu acho que o Leclerc vem sim, é um cara muito rápido, mas o que o Hamilton fez hoje, para mim, ainda mais do meio para o final ali, me caiu o queixo, que eu não esperava, foi muito legal de ver, e adorei que eu queimei a língua, e que ele mandou realmente muito bem. Vamos para as perguntas aqui, já tem bastante aqui. Então, né, começando aqui, acho que se o carro da Ferrari equilibrar, o Hamilton pode brigar pelo título. Eu jamais acharia isso, mas eu não duvido. Eu acho que eles trouxeram 8 upgrades, e uma coisa que é interessante, que até o Toto falou, a Mercedes não pode, eles têm isso já guardado, só que eles não têm dinheiro para construir. É interessante que esse negócio do cost cap, que eles têm um limite de grana para gastar no ano. E o que acontece? A Ferrari, por ter andado pior no ano passado, eles têm uma grana a mais que eles podem usar e a Mercedes não pode. Então isso é um negócio bacana do regulamento para dar prioridade, né? Eles têm muito mais tempo de desenvolvimento, por exemplo, de túnel de vento, do CFD, que é aquela parte de computador. Então, eles, mesmo tendo nessa parte de evolução que eles poderiam estar entregando, eles não podem entregar, não pode colocar agora, porque tem que estar dentro do orçamento estipulado pela Fórmula 1. Então,
é assim, se realmente esse upgrade, né, essas mudanças nos carros da Ferrari, no carro da Ferrari, que foi aparecer no sábado na classificação, né, eles trouxeram isso na sexta, só que toda vez que você traz uma mudança grande, você tem que ir mexendo no carro até ficar de acordo, né? E aí no sábado apareceu e no domingo voou, né? Então, assim, se continuar assim, eu não duvido que ele possa vir para cima, ainda mais contando com uma Mercedes que vira e mexe quebra, né? Apesar que teve problema com o Leclerc também, mas foi um problema hidráulico diferente, enfim. Então é uma coisa que a gente precisa ficar de olho. Não tenho, só agradecer, que bacana. Bacana, para quem acompanhou a transmissão aí. Bacana. Hoje, essa daí, para quem não, né, também não acompanhou, foi a primeira transmissão que eu fiz na Globo, né, obviamente depois da vinda da Band, mas isso foi só porque a Band foi uma transmissão só. Então eu tô no Sport TV, né, na verdade fui contratado, né, para fazer as provas pelo Sport TV e pela Copa do Mundo, meio de que de última hora, eles resolveram fazer uma transmissão só. Então eu acabei fazendo parte também da transmissão junto com o Butch, com a Mari, que foi muito, muito legal. Que mais? Vamos lá para a próxima aqui. Você acha que essa vitória é fruto de um aumento de performance? Eu acho que assim, o Hamilton é um cara muito emotivo, dava para ver, né, para quem conhece, para quem conhece não, porque para quem seguiu muito ele ano passado, o ano passado tá muito feio de ver o Hamilton. Eu achava que ele ia jogar, pendurar chuteira, já era, o cara falava, né, ele se questionou muito, ele falou, acho que não sei mais guiar, eu acho que o problema tá comigo, se perdeu, e é difícil às vezes do piloto conseguir sair, né, de um parafuso desse aí. Então assim, fiquei muito, muito realmente feliz de ver ele hoje. Eu sei que tem um fã do Verstappen, tem um fã do Hamilton, mas você vê um Hamilton fazendo isso com tudo que ele sofreu no passado, né, e fazer uma volta por cima dessa, por mais para o cara que não é muito fã do Hamilton, acho que hoje ele curtiu, né, então... enfim, eu acho que foi uma corrida muito legal e que o campeonato pode tomar um negócio diferente. O Kimi Antonelli é um cara que, até na prova de hoje, se fosse para falar um negócio, para quem, né, não assistiu a corrida, o Hamilton fez 3 paradas, só que foi beneficiado pela quebra do Alonso, e aí ele parou no safety car, e acabou dando uma sorte que ele ganhou lá uns 10, 12 segundos. Só que ele chegou 20 na frente, né? Então, só que ao mesmo tempo, que a gente tem que pensar o Kimi estava só cozinhando ali o Russell. Quando ele passou, para mim o Kimi ia embora, estava sobrando o Kimi. Então, caso o Hamilton, né, não tivesse o safety car virtual, ele ia ter que parar e sair atrás dos 2 carros da Mercedes com um pneu muito melhor, um pneu mais novo, e aí já não dá para saber, né, o que aconteceria. Ia vir mais rápido, só que eu acho que o Kimi passando o Russell ia estar muito bem também. Então eu acho que ia ser uma briga muito boa pela vitória se não tivesse safety car com Kimi e Russell, mas isso a gente nunca vai descobrir, né? Cabelo do Sandro funcionou. O Sandro aí, eu brinquei, até postei, né, que o Hamilton apareceu com a cabeleira toda aberta ali, né? E aí eu brinquei que se fosse o efeito do cabelo dele ali, do Sansão, que não tem nada, era força, né, mas enfim, eu acho que aquela cabeleira dele lá ajudou, viu? Te falar uma coisa, porque o cara voltou, não fez o primeiro treino de sexta-feira, que foi pro piloto, né, de testes ali, que eles são obrigados a repassar, enfim. Peraí. Esse novo motor da RB deixou a desejar? Não. É o mesmo motor, é um motor que ainda está potente, o Max não veio, né? Realmente ele mesmo estava achando que deveria estar andando melhor. E a próxima corrida, talvez, estão falando que talvez, né, Hungria, muita reta, curva de baixa, e é onde eles aparecem um pouco mais, mas aqui eles não estavam. O Max mandou bem na corrida, né? A gente precisa, né, ver que até o Hadjar, que é um piloto bom, não largou bem, caiu lá para trás, mas na hora que chegou para valer mesmo, né, ele colocou quase uma volta no Hadjar, lembrando que não ia ser assim, porque o Hadjar caiu lá para trás, mas a gente vê uma diferença muito grande. Deixa eu puxar uns resultados aqui para eu também não depois colocar aqui nas fotos aqui os resultados, mas enfim, a gente vê uma diferença grande
né, quer ver, até o Piastri, 58 segundos o Piastri chegou, né, o Hadjar já tomou uma volta do Hamilton, mas não, no caso, o Verstappen, quase tomou a volta do Verstappen, e o Bortoleto, que teve para quem não acompanhou também, o Bortoleto, né, uma largada muito ruim, por um problema do carro, que não se comportou bem, caiu lá para trás, chegou em 11º, quase pontuando, só que depois, né, de algumas desistências que tiveram na frente dele, não foi um dia bom, 2 voltas atrás. Eu acho que o carro da Audi é melhor de classificação do que de corrida, né? Eles precisam mexer. Aliás, do Hülkenberg, vou mostrar um videozinho que eu pus aqui, o Hülkenberg, companheiro dele, que vinha provavelmente para pontuar pela primeira vez. Isso aqui aconteceu uma coisa que eu acho que nunca aconteceu antes na Fórmula 1, que numa relargada, eu tinha feito o vídeo aqui, deixa eu ver se é esse aqui, não fazer besteira, olha lá. O que aconteceu aí? Ele foi, na hora da relargada, o carro à frente dele passou na brita e ele foi metralhado pela brita. E quebrou até quebrou o espelhinho tudo, e uma dessas pedras bateu no botão do extintor. E eu não sabia, e até faz total sentido, a hora que isso acontece, a parte elétrica do carro apaga, que faz, né, se apertou o botão do extintor, ele, né, para disparar, no caso, nos carros de corrida que eu andei, a maioria das vezes não, se dispara o extintor, o carro continua andando. Mas hoje, né, parece, pelo que eu li aí, o carro é automático, a hora que bate no botão do extintor ele corta também. Então uma falta de sorte danada aí do Hülkenberg, que poderia estar hoje sim pontuando aí pela primeira vez. Nesse momento do Alonso, você acha melhor ele ficar tentando na Áustria ou ir para a Alpine? Olha, tá duro, né? Esse lance da Aston Martin tá muito ruim, né? O pessoal contratou a Adrian Newey, contratou os melhores, né? A grana a rodo. Eles tomaram 1 segundo da Cadillac, que entrou agora na classificação. E os dois quebraram, né? Então, o Alonso, para mim, assim, o que eles falaram que na 11ª, 12ª prova do ano, quer dizer, 6 corridas para frente, vem um upgrade muito grande. Para mim, o Alonso vai esperar até lá, talvez, para decidir, para ver o tamanho. Ou então ele vai saber qual que é desse upgrade antes, já vai meio que se basear nisso. Para mim, se o upgrade for um negócio que deixa eles no meio do grid ali, eu acho que ele continua até pela própria equipe. Se não, se ele tiver a oportunidade na Alpine, que é onde está o Flávio Briatore, por onde ele começou na Fórmula 1, por onde, né, que seria uma história legal de ele finalizar lá, eu acho que pode ser uma boa hipótese também. Porque o que ele falava no ano passado é que ele assinaria um contrato além desse ano, agora para o ano que vem, se o carro da Aston Martin fosse muito bom, desse tudo muito certo, provavelmente esse seria o último ano dele. Por quê? Eles iam atrás do Max Verstappen, iam atrás de um cara top para tentar levar lá para cima. Isso não que ele não seja, né? Mas eu acho que ele sabe que hoje a condição dele, né? Imaginando que isso é uma conversa com a equipe, que tipo, se tiver um carro para vencer o campeonato, que eles trocariam o piloto por um desses tops que estão, né, na ponta. Isso, né, foi falado muito ano passado. E que se ele tivesse um carro médio, ele continuaria mais para ajudar a equipe a desenvolver. Né? Então a gente precisa ver o que vai acontecer, qual que é a do Alonso para o ano que vem ainda. Mas ele é né, que quando está nos dias bons, ainda é o Fernando Alonso. Só que, né, por exemplo, essa aqui, ele foi pior que o próprio Stroll, que não acontecia muitas corridas. Mas isso tem muito a ver com o carro, que está muito, muito ruim. Essa pergunta aqui interessante, você acha que o abandono do Kimi tem a ver com a asa quebrada? Não. Eu até dei uma buscada aqui, eu acredito, e não tenho certeza, eu dei uma buscada para entender que horas quebrou essa asa, e eu fiz um videozinho aqui, quer ver? A hora que ele foi passar, será que esse aqui, se não for eu volto, hein? Não é este não. Parar de compartilhar, que esse aqui é uma outra coisa interessante que eu fiz aí, do safety car, mas a passada dele foi essa, ó. Ó, ele vem para passar aí, ele sai um pouco da pista, ó, ele sai e passa, você viu que tinha um negócio de 100 metros, para mim ele pegou alguma coisinha nessa hora fora da pista, pelo menos eu só fui ver, né, a asa dele quebrada nesse momento
que ele fez ultrapassagem. O Russell, eu acho que o Russell deveria ter fechado um pouco mais a porta se ele quisesse brigar mais, talvez pegou ele de surpresa, mas de novo, o Antonelli mandando demais, assim, para mim, a asa dele quebrou nessa hora aí que ele passa pertinho, devia ter alguma coisinha fora da pista ali que pegou, mas para mim não era o problema, o que quebrou ali, eu acho que ele ia seguir sem problemas, né? Na hora que ele passou, ele já abriu 1,5 segundos em uma volta e depois ele quebrou. Uma pena, mas veio no momento. E isso para mim foi muito importante para o Kimi, justamente porque no sábado a expectativa era de que nessas provas daqui para frente, o próprio Kimi falou, ó, nesse tipo de prova aqui eu preciso melhorar de corrida, né, de pista. O Russell é um cara mais suave no volante, um cara que consegue levar melhor nesse tipo, e eu preciso fazer meu jogo aqui para frente. Só que chegou na corrida, ele fez. Ele ficou quietinho lá, e a hora que ele atacou, ele ia passar, quer dizer, ele passou, e para mim ele ia embora. Lógico que não ia dar tempo de pegar o Hamilton, que estava muito à frente, mas mandou muito bem. Isso deixou de novo o Russell, né, com a pulga aí atrás da orelha, né? Então o Hamilton fez a diferença na Ferrari, carro nele, acha que o pessoal, acha que a vida pessoal dele ajudou. Não, o Hamilton, de novo, isso eu falei um pouquinho, esses caras, quando o cara é muito grande, muito gigante assim, ele sabe que ele depende do bom carro e precisa, para ele voltar àquela velha forma dele lá, ele precisa movimentar muita gente, né? Então, eu acho que ele vem fazendo isso e foi muito legal de ver aí. Agora torcer para eles estarem, né, continuarem aí brigando pela frente, né? Vamos lá, peraí, Bortoleto sofre com o carro, mas não está na hora dele fazer o que o Hulk faz. Eu acho que o Bortoleto vem fazendo um bom trabalho, né? O Hulk é um cara muito experiente, de corrida, né? Hora tá um pouquinho para cá, para lá, o Hulk às vezes um pouquinho à frente na corrida, mas depende também. Mas eu acho que o Gabriel vem fazendo sim um bom trabalho. Não teve aqui o Verstappen não teve ritmo nenhum, né? Ele estava meio numa corrida isolada lá. Se a gente pegar do jeito que ele chegou o Norris com 23 segundos atrás do líder, depois vem o Verstappen com 40 segundos atrás do líder e 16 atrás do Norris, mais 18 à frente do Piastri. Piastri que, né, ficou aí, realmente não andou legal, mas o Verstappen fez uma corrida, ele que foi o único piloto que tinha 2 pneus médios para colocar ali, acabou também fazendo 3 paradas depois com aquele safety car, mas enfim, não estava, eu esperava o Max com melhor, né, com o carro melhor. Acho que o carro não respondeu o que eles imaginavam. Isolada na Red Bull, aqui eu já falei dele. Acha que vai demorar para o pelotão do meio encostar na frente? Então isso aí, eu esperava uma forma um pouquinho mais equilibrada nessa parte. Você vê que é uma diferença de chassi, né, de questão aerodinâmica, né? E toda vez, o que acontece? Essas equipes aí hoje, elas têm o teto orçamentário igual. Então, teoricamente, e ainda aquelas que estão para trás, tem a vantagem de ter mais horas ainda. Então, mas por que as grandes continuam, né, andando melhor? Então, vamos lembrar, essas grandes são grandes há muito tempo. Então, os melhores engenheiros, todas aquelas informações que eles tiveram todos esses anos, e o pessoal ainda está lá, né? E isso faz a diferença. No fundo, quem faz toda essa diferença é gente, né? O dinheiro é igual. Eles têm uma estrutura de fábrica ainda melhor do que as outras. Então, todo começo de regulamento, essas diferenças são maiores. Então, a tendência agora é encostando, né? E o ano que vem, no final do ano melhor, e o ano que vem melhor, né? E a FIA não, a FOM, né? A Fórmula 1 hoje faz questão de fazer isso, então acho que eles vão tá grudando cada vez mais no pelotão da frente, né? Vamos lá no Marcos, podemos dizer que o Hamilton já entrou na disputa ainda mais com essa disputa do Adu. Para quem não sabe isso aí, esse Adu chegando, né, o motor apesar que isso aí está sendo contestado ainda, da Red Bull, foi o motor visto pela FIA como o melhor. Então as outras equipes, a Mercedes pode fazer um upgrade esse ano
e o outro ano que vem. A Ferrari pode fazer 2 esse ano, 2 ano que vem, porque o dela está 4% para baixo, então, né, bate esse gatilho aí. Então a Ferrari teoricamente dá para vir e melhorar isso aí. Vamos ver, mas é bem lembrada a pergunta aí. Quem sabe a gente tem uma Ferrari mais forte, né? Logo mais. O que aconteceu com o pai, né, que sumiu dos GPs? Não sei, aqui é uma pergunta, não tenho essa informação. Posso dar uma procuradinha aí. Vamos ver, convida para dar uma volta em Interlagos do seu caminhão. Opa! Esse ano não tem mais provas da Truck em Interlagos, mas tem as voltas rápidas ali que a galera curte bastante. Então, eu pensava que o carro do estúdio acho que fez do Stories, né? Que a gente, né, na Globo, eles têm aquele carro. Cara, eu fiquei chocado também, porque assim, é um carro exatamente igual, assim, proporcionalmente, ele é de fibra de vidro, aquele pneu lá não é pneu, é uma fibra de vidro, mas a proporção, o acabamento é muito fino no carro atual. Então ficou muito legal esse carro que está na sede da Globo aqui em São Paulo. Muito bacana mesmo. Qual a minha próxima corrida na Globo? Então agora a gente entra numa sequência de Copa do Mundo, né? Então assim, não tem nada confirmado ainda, mas teoricamente as próximas 3 corridas pelo menos tem essa possibilidade de ser Sport TV com o Globo junto. Não é certo que eu vou estar na Globo, mas enfim, eu faço na Sport TV e dependendo como for eu posso estar na corrida na Globo ou não, enfim, isso aí é sempre com a chefia lá em cima. E enfim, mas né, por causa da Copa do Mundo eles estão fazendo uma transmissão só para os dois e hoje, né, funcionou legal. O Everaldo tá na Copa lá, então agora o Bruno tá com a gente fazendo aqui. E que mais? Vamos lá. Cadê a McLaren? Boa pergunta. McLaren, o André Stella, que é o chefão, hoje de manhã eu ouvi uma entrevista boa dele ali, falando, o que a gente tinha de bom no passado, que era conseguir uma temperatura de pneu, né, mais baixa e ser bom de corrida, acabou. Por um momento ali, você via que o Norris estava quase ameaçando, né? O Russell, até que sempre o rádio do Russell era, toma cuidado, a gente precisa cobrir o Norris. Se a gente for até relembrar a parada última do Kimi, ele teve que parar antes, acho que até tenho aqui, ele teve que parar antes para cobrir o Norris, senão ele sairia atrás do Norris. Quer dizer, o Norris deu a entender algum momento ali que ele vinha, enfim, não, essa aqui é a hora que ele sai para frente, mas estava por ali. Aonde deu, que foi uma interessante, olha esse vídeo aqui, você vai ver que quando deu o safety car né, do Alonso, o diretor de prova até foi para não deixar o negócio, vou dar a corrida para o Hamilton, ele esperou o Hamilton passar pela entrada de box para entrar com o safety car virtual, para tentar assim, não dar de mão beijada essa corrida para o Hamilton, que senão ficaria muito, né? Então ele deu, só que eles não conseguiram livrar o carro do Alonso em uma volta. Então, na volta seguinte, o Hamilton conseguiu ainda entrar para a box com o safety car virtual, mas ele tentou, Você vê que, aqui você vê o Hamilton, ele passou pelo box, tá em bandeira amarela, ainda amarela, virou a virtual. Então você vê que ele passa, né? Passou o Hamilton, aí ele muda da amarela para o virtual. Então não sei se dá para ouvir quando eu ponho lá, não sei se dá para escutar ou não, mas assim que o Hamilton, né, passa pelo box, sai de bandeira amarela para virtual, e aí o Hamilton teve que dar a volta inteira, porque o diretor de provas talvez achou que pudesse livrar, né, a pista e o líder ainda para não dar de mão beijadas ali pro Hamilton, mas não deu certo. Quer dizer, o Hamilton, quando ele passou, ainda estava no safety car virtual, aí ele levou a vantagem do safety car. Então vamos mais para umas perguntinhas aqui. O que acontece com os carros do Kimi? O que aconteceu? O do Leclerc foi um problema hidráulico. E aí travou a direção. Ele saiu da pista porque
O Fórmula 1, apesar que, né, direção hidráulica com ajuda elétrica, assistência elétrica também, mas quando você tem algum problema hidráulico, vai parando tudo do Fórmula 1, né? Desde a embreagem até né, direção, tudo, até as válvulas hoje, hoje não, já faz um bom tempo, do motor são pressionadas hidraulicamente. Então o carro hoje da Fórmula 1, lembra que tinha aqueles anos atrás ali, qualquer pane que dava, pane hidráulica. Hoje estão jogando mais pro elétrico, né? Mas para mim o problema que teve no carro do Kimi foi muito parecido, assim, né, de ver o que aconteceu com o próprio Russell no Canadá. Lembra que eles estavam brigando pela primeira? Então, assim, até que se a gente for analisar, para os companheiros de equipe agora está quase de igual para igual, porque o Russell ainda teve um azar a mais, que ele teve um problema no carro na classificação do Japão, e ele acabou não indo para a última fase, acabou prejudicando ele bastante na corrida. Então, pelo menos nessa parte aí, eles estão mais parecidos agora, né? Que antes tudo que acontecia com o Russell. Então, vamos lá para outras que eu não falei ainda. A Ferrari vai tirar o Leclerc do fim da temporada? Não! E botar o câmera. O câmera mandou muito bem, para quem não acompanhou, fez pole, ganhou a segunda pole consecutiva do Rafa na Fórmula 2, fez Mônaco, errou no Canadá, e ele fala isso aí, falou, estou aprendendo algumas coisas muito rápido, e eu acho que o câmera pode anotar aí, para mim é um piloto de Fórmula 1. Né, acho que ele é um piloto com um grande potencial. Seria legal estar na Ferrari, sim, mas não é o caso ainda, mas não duvido que a gente veja ele numa Haas aí logo mais, e torcer por isso aí, e é um moleque que é bom. E vamos lá, que mais que temos aqui? Explique os freios da Ferrari. Isso aí eu falei um pouquinho no começo, né? A Ferrari ele tem esse freio da Brembo, e também por questionamentos dessa parte do elétrico, né? O que falam? Que o freio da Brembo, da Carbon Industry, que é esse freio, né, que eles optaram agora, que é o freio inglês, ele tem uma pegada mais forte, principalmente, né, quando você fala de trás. O que acontece? Por exemplo, no Canadá, em Mônaco, que era onde dava mais diferença, você com o freio Brembo ele era mais suave atrás e não conseguia colocar a temperatura do jeito que eles queriam nos pneus traseiros, nas freadas, demorava para responder. Então vamos lembrar que esse freio, ora eles usam freio traseiro, né, das pastilhas e disco, ora não. E o freio vai esfriando. Então acho que é uma característica também do novo regulamento, que você tem esse lance de você ter, né, os freios traseiros, ora usando o freio, ora usando o motor elétrico para parar, e eu acho que essa outra pastilha acabou se dando melhor aí, pelo menos na Ferrari. Uma Red Bull, por exemplo, sempre tem as duas, testa uma, testa a outra, mas na Ferrari sempre foi Brembo, assim, nos últimos anos, né? Vamos ver outras aqui. Russell chega ao título, vai para o Antonelli. A Mercedes vai priorizar? Então, eu acho que ainda não, né? Eu estava lendo um artigo aí que acho que foram 7 ou 8 pilotos na história da Fórmula 1 que ganharam 5 corridas seguidas, como aconteceu com o Antonelli. Todos que ganharam 5 seguidas foram campeões. Quer dizer, não tem no passado, não existe um cara que ganhou 5 seguidas e não foi campeão. Então aí talvez é uma referência, mas eu acho que assim, a gente vai ter uma briga boa do campeonato, e se começar, né, se eles começarem a perder terreno para a Ferrari, aí a gente vai ver, né, de fato, o Kimi, a cabeça dele, se está em ordem, apesar que hoje na corrida mostrou que foi muito bem, porque ele tomou um pau na classificação ontem e hoje recuperou. Mas tô animado para esse campeonato aí. Então vamos lá. Teremos Copa de Itu de kart? Vamos, a gente está, né, pegando lá para administrar a pista de Itu com a família. Vamos fazer umas corridas lá, provavelmente mais o ano que vem, mas a partir de julho agora começa lá. Vamos outra aqui. O Hamilton ganharia? Isso daí eu já respondi, né? Eu acho que teria grande chance, sim, de ele ganhar sem entrada do safety car, só que, no meu ponto de vista, ele ia ter uma boa briga com o Kimi. Se o Kimi já tivesse passado
né, o Russell, aí eu não sei se o Hamilton poderia até chegar, mas eu não sei se ele conseguiria passar o Kimi, porque eu acho que o Kimi estaria num ritmo talvez mais lento que o Hamilton, mas não muito mais lento. Então não sei se ia dar tempo. Com o Piastri, perguntaram o que está acontecendo. Também é difícil, né, falar. O próprio Leclerc, você vê, o Leclerc quando ele parou, estou com a planilha aberta aqui, quando o Leclerc parou, ele parou lá embaixo, ele parou lá perto da volta 30 e poucas, uma volta de diferença para o Hamilton, só que ele tomava um segundo e pouco. Não sei o que estava acontecendo, não sei se eu tentei achar alguma informação, não deu, na entrevista que ele deu não falou nada, mas o fato é que na prova, nas condições iguais no final de prova, que eles tinham com o mesmo pneu e com as mesmas voltas, praticamente com uma volta só de diferença, o Hamilton era muito mais rápido. E ele tinha pista livre pela frente. Então, não sei. Obviamente, não tem essa diferença de piloto, a gente sabe disso, mas eu achei muito estranho essa diferença toda. Aqui, né, o problema do Russell foi o mesmo, acredito que sim, né, isso aí eles não confirmaram ainda. Então aqui no caso da largada, se não fosse, eu acho que o Bortoleto, se não tivesse problema da largada, ele poderia sim pontuar, só por causa também né, da quebra dos carros à frente ali, mas eu acho que ele poderia pontuar sim. E aí, pessoal, vamos chegando na nossa meia horinha, hoje é dia de pizza. Deixa eu ver se tem alguma pergunta a mais, que eu não, muita pergunta aqui. Vamos lembrar que eu sempre deixo esse vídeo no Instagram e depois, pessoal, se tiver alguma coisa que eu não respondi, é só mandar lá o que está acontecendo com o Leclerc. Eu acho que o Leclerc ainda vem forte. Essa aqui bateu em Mônaco, na classificação, bateu na corrida. Aí aqui bateu na classificação, né? Então ele está num momento difícil, mas enfim, está de contrato renovado. Cachorro batendo aqui na porta. Calma aí, bichinha, já vai. Duas, acho que fosse ganhava isso aqui a outra. Eita, peraí que eu vou ter que abrir, né? Senão a bicha vai quebrar a porta aqui, né? Peraí. Fica quietinha. Desculpa aí. Então vamos lá. Mas eu acho que, pessoal, isso aí, o resto eu vou deixar tudo aqui. Explicar o desempenho absurdo do Hamilton. É isso aí, né? Eu acho que tem a ver os upgrades aí todos que teve da Ferrari. Legal, tá de volta aí, pessoal que acompanhou. Mas eu acho que é isso aí, pessoal. Qualquer coisa, deixa a perguntinha aqui. A gente, alguma sugestão, alguma coisa que eu não mostrei aí, a gente vai se falando. Então agora a gente pula um fim de semana sem corrida e depois vem 2 seguidas de novo. Então a Fórmula 1 tá no momento aí, no verão deles lá, uma sequência grande. Então um abraço para todos, boa noite, boa pizza para quem é o dia da pizza, no meu caso é o dia da pizza, domingão, e a gente vai se falando por aqui. Um abração, pessoal, boa noite.